Uma coisa que a gente tem que pensar, quando a gente quer realmente ter resultado, é no nosso propósito de vida. É a gente lembrar que a gente tem uma missão, a gente tem um propósito mesmo, né? Naquele trabalho que a gente está fazendo. E isso está muito ligado, como é que fala a palavra? Está estritamente ligado a uma solução que você vai trazer para aquela pessoa. Então, independente da área que você trabalha, você sempre vai trazer uma solução. Enquanto você focar no dinheiro, né? Tem muita gente que trabalha pelo dinheiro. E não é que seja errado, porque a gente tem boleto para pagar, tem conta, tem um monte de coisa, né? Então, quando você está muito focado no dinheiro, às vezes você esquece de ser uma solução, sabe? Às vezes você esquece de fazer o seu trabalho muito bem feito, você esquece de se apaixonar pelo trabalho, né? Se apaixonar por ver o resultado da pessoa, né? E esse é o grande diferencial. É quando você se apaixona pelo seu propósito, quando você se apaixona pela sua missão, aí sim você começa a ganhar dinheiro sem perceber. Quando você nem está percebendo, você está ganhando dinheiro. Mas é claro, tem muita coisa envolvida aí que não é só ser apaixonado. Você tem que fazer muitas coisas aí para dar certo também, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Bom, vamos lá. Se o mundo inteiro, a gente sabe que o mundo inteiro está precisando de terapia. Por que tem tanto terapeuta, tanto profissional com a agenda vazia? Até rimou, né? Até rimou. Porque, gente, é aquela coisa, se organizar direitinho, todo mundo fica feliz, todo mundo sai satisfeito dessa história. O que acontece? O mercado da indústria farmacêutica, ele é muito forte, né? É uma das indústrias que mais vende no mundo. As pessoas gastam muito dinheiro com remédio para resolver uma dor, que um fisioterapeuta, um acupunturista poderia resolver, para resolver problemas emocionais, que um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta holístico poderia prevenir, poderia ajudar a resolver crises de ansiedade antes mesmo que elas começassem a existir, né? Ou, por exemplo, na terapia integrativa, onde você integra o corpo, a mente, as energias, você integra tudo. Você consegue olhar para o ser humano de uma forma ampla, né? Olha que profundo isso. E olha como isso tem um poder de reduzir essa expansão da indústria farmacêutica, né? Só que aí que tá. O problema não é que as pessoas estão sem dinheiro, que as pessoas não querem fazer terapia, que terapia é coisa de gente rica, né? Não é nada disso. É que as pessoas ainda não entenderam que elas podem prevenir tudo isso. E assim, no senso comum, todo mundo sabe que terapia faz bem. Mas tem gente que acha, por exemplo, que psicologia é coisa de gente louca, ou que terapia holística é bruxaria, né? Ou que fisioterapia é só quando você se machucou e você está lesionado, aí você vai ter que procurar algum fisioterapeuta. E na verdade não, né? A fisioterapia ela pode tratar problemas antes deles serem um problema realmente. Enfim, todas as profissões elas têm um poder muito grande. Só que o problema é que nós, como profissionais, a gente ainda não encontrou uma forma de mostrar isso para o mundo. A gente ainda está meio tímido, assim, sabe? A gente acha que o nosso trabalho é só apagar fogo mesmo, né? E aí que está a chave que poderia mudar talvez até a humanidade, né? Se as pessoas buscassem mais o autoconhecimento, a autopercepção, né? Perceber o seu corpo, perceber a sua mente, perceber o seu desequilíbrio e buscar ajuda antes que aquilo se torne um problema verdadeiro mesmo, que você tenha que tomar remédio depois, né? Tem gente que é viciado em tarja preta há milênios e não tem a menor expectativa de parar de tomar um remédio. Então, gente, é muito importante a gente mostrar o nosso trabalho, tá? Por exemplo, também, mais um exemplo que eu queria dar, nutrição, né? Tem muita gente que acha que nutricionista é coisa de gente rica. E, por exemplo, se você quer parar de comer carne, né? Você resolveu que quer parar de comer carne, você quer se tornar vegetariano. E você faz isso por conta própria. Você vai lá no YouTube, acha um videozinho lá, falando uma coisinha ou outra, e você acha que você já pode fazer essa transição. Você não pode, porque tem muitas coisas ali que podem te tornar anêmico, que você pode ter problemas sérios de saúde se você fizer essa transição sem um acompanhamento.
Isso serve para tudo, né? Para esporte, para muita coisa. Então, falando de nutrição, falando de corpo, de mente, de espírito, de alma, a gente está falando de coisas muito sérias, muito profundas, né? E o que acontece? Às vezes o terapeuta, ele não percebe o potencial que ele tem de mostrar para as pessoas o valor dele, né? Então, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma vitrine, né? O Instagram é a maior vitrine que a gente tem hoje para divulgar o nosso trabalho, é um Instagram. E muita gente faz assim, eu tenho que postar conteúdo, vou achar uma frase aqui do fulano de tal, pronto, conhece a ti mesmo e pronto, aí postou. A pessoa está cansada de ver isso, as pessoas estão cansadas de ver frases, imagenzinhas bonitinhas, bom dia, boa tarde, boa noite. As pessoas querem saber da dor dela, a solução que você vai trazer para o problema dela, entendeu? Ou dele. Então você tem que ir direto ao ponto, você tem que falar sobre dores, sobre soluções de problemas, você tem que ir mais direto ao ponto. E isso, pensando em uma escala grande, isso muda o mundo. Isso destrói a indústria farmacêutica. Inclusive, eles podem até me processar, né? Se eu falando disso. Mas é verdade, né? Os médicos, eles ganham comissão para prescrever remédio. Então, a gente tem que olhar muito para isso, né? Se a indústria farmacêutica fatura tantos bilhões por ano, então os terapeutas estão deixando dinheiro na mesa, né? Porque o trabalho deles talvez poderia estar sendo feito, eles poderiam estar prosperando muito mais, né? E eu penso assim, por isso que eu tô aqui hoje, essa é a minha missão, é fazer a indústria farmacêutica parar de vender remédio e a gente começar a tomar o nosso lugar no mercado, tá? Então, beleza, as pessoas estão desequilibradas em todos os sentidos, a indústria farmacêutica continua líder de faturamento e não é falta de dinheiro, é falta de divulgação. Já falei tudo isso, então vamos para o próximo slide. Dificuldades. Gente, quem não tem desafios no dia a dia, né? Ai, meu Deus do céu, eu lembro quando eu comecei, nossa, eu ficava doida tentando divulgar e não sabia o que fazer. Aí eu fazia, sabe o quê? Eu fazia panfleto. E aí eu saía distribuindo panfleto na rua. Às vezes até dava resultado, né? Principalmente na questão de terapias holísticas e tal. Às vezes até dava, mas assim, de verdade, panfleto hoje em dia já era. Panfleto, gente, muitas coisas, né, que a gente faz assim, tentando fazer o melhor, mas está ultrapassado. E aí, o que a gente tem que pensar, né, nas nossas dificuldades? Todo terapeuta, todo profissional autônomo, ele vai ter algumas dificuldades que são padrão de todos os profissionais, que são despesa com aluguel, despesa fixa de um consultório, né, conta de água, conta de luz, limpeza, enfim. Dificuldade em captar pacientes, que eu acho que é a pior dificuldade de todas, né? Porque se você consegue captar, você consegue bancar o seu consultório numa boa. O problema é quando você não consegue captar cliente. E eu vou te dizer, esse curso aqui, ele vai te ajudar nisso daí. Medo da instabilidade e do empreendedorismo. Olha isso, eu tinha pavor dessa palavra, empreendedorismo. Eu tinha pavor de marketing, de vendas. Eu falava, gente, eu sou terapeuta. É namastê, good vibes. Eu não quero saber disso. Isso há 5 anos atrás. Só que assim, ou eu aprendia a fazer, ou eu aprendia a me desenvolver, ou eu ia ter que mudar de profissão, ia ter que trabalhar numa empresa, num corporativo, num escritório, com aquela coisa maçante, CLT, né? E não que seja certo ou errado, né? O CLT tá aí para quem quiser. Mas se você quer escalar a sua carreira, se você quer ganhar 20 mil reais por mês, porque sim, é possível, você vai ter que mudar esse jogo aí, né? E aí que tá, tem zona de conforto, tem um monte de crenças de que, eu não consigo, eu tô velho, eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente, mas esse medo da instabilidade, né? O medo da insegurança, o medo do marketing, das vendas, ele é o que faz a gente não prosperar. É o que faz a gente não ir para frente. Então, a gente precisa disso. Outra coisa, falta de organização financeira. Quando a gente não consegue organizar as nossas finanças, quando a gente não tem clareza
de quanto a gente está ganhando, quanto a gente está gastando com besteira, que às vezes é besteira mesmo. Você fala, ai, mas é importante para mim, ai, vai me fazer bem. Mas é besteira, tá? Tem coisa muito importante que você poderia gastar e na sua mente é um gasto, não é um investimento. Por exemplo, marketing digital. Tem gente que fala, ai, mas eu não vou gastar dinheiro com isso. Então, tá bom, gasta dinheiro com uma viagem do final de semana, com shopping, que você vai ficar para sempre nesse mesmo ciclo, né? Enquanto você não pegar o fermento do seu bolo, que é o marketing é um fermento, é dinheiro que vai, é um pouquinho de dinheiro. Claro que aí você vai ver a sua realidade. Tem gente que pode gastar R$ 100 por mês, tem gente que pode gastar R$ 1.000 por mês. E aí é escalável. Conforme você gastou R$ 100, no mês que vem você já pode gastar um pouquinho mais, porque você já conseguiu mais cliente. E assim sucessivamente. É o que a gente chama de montinho montão. Quando você pega um pouquinho e vai transformando ele num montão. E aí você pode investir o quanto você quiser por mês, que aquilo vai te dar um retorno muito maior, tá? E a última dificuldade, que eu também, nossa, eu tinha muita dificuldade, com redes sociais, mídias sociais, né? Postar vídeo, ai meu Deus, que vergonha de falar na câmera, ai que vergonha de postar coisas, de postar conteúdo, será que vão gostar do meu conteúdo? Será que eu tô falando besteira? Será isso? Será aquilo? Muita gente tem esse medo de se expor, né? E sempre lembre disso, o medo de se expor é sempre o nosso ego com medo da desaprovação, né? Só que aí, o que eu fiz que mudou, virou minha chavinha completamente? Eu foquei na solução. Eu quero ajudar terapeutas, eu quero ajudar profissionais a terem resultado, a terem sucesso na sua vida, né? A terem prosperidade. Essa é a minha missão de vida. E eu virei a chave de um jeito que eu falei, gente, pode achar o que quiser, se eu tô feia, se eu tô bonita, se eu tô suada, não interessa. Eu tô aqui para cumprir a minha missão. E se você começar a pensar assim, se você começar a pensar nos conteúdos que você pode postar nas suas redes sociais, que vão agregar na vida das pessoas, que vão às vezes resolver uma coisa ali que ela estava, sabe, principalmente relacionada a questões emocionais, né? Muitas vezes a gente pode ajudar pessoas de uma forma que a gente nem imagina, né? E, por exemplo, se você é fisioterapeuta, se você é nutricionista, acupunturista, você pode postar conteúdos que vão falar sobre dores que a pessoa tem há séculos, às vezes, e ela nem sabe que aquilo pode ter uma solução, né? Dor na lombar, dor no ciático, desalinhamento das vértebras, né? O que isso pode implicar na vida da pessoa. Tem tanta coisa para falar, é que às vezes a gente tem um pouquinho de preguiça, né? De se aprofundar naquele assunto, pensar o que vai falar, aí passar uma maquiagem, ligar a câmera, é muita coisa para fazer. Mas, se você pegar uma disciplina e começar a se aprofundar nisso, você vai ver quanta gente você vai conseguir ajudar com o seu trabalho e quanta gente vai ficar implorando para passar com você, tá? Mas isso a gente vai falar no dia 7 sobre marketing de conteúdo, sobre marketing digital, vai ter muita coisa legal, tá? Mas só para dar um spoilerzinho aqui, vamos para o próximo slide. Os principais erros, né, os principais desafios do dia a dia e o que as pessoas mais cometem, assim, que, nossa, pode de verdade atrapalhar muito. Não controlar os seus gastos e os seus lucros, né, não ter uma noção de quanto você ganha, quanto você gasta. E quando eu falo noção, não é assim, eu acho que esse mês deu, sei lá. Não, é você anotar todo mundo que você atendeu, todo mundo que você recebeu de alguma forma, seja num parcelamento de algum mês anterior, tudo que você recebeu, você anota, tudo que você gastou, você também anota. Pode ser num caderno, pode ser numa planilha, pode ser onde você quiser. Tem aplicativo também que faz isso, que é bem legal. Pode ser onde você quiser, mas isso é importante. Por que é importante? Porque você vai ter uma noção de quanto você está faturando, e aí você vai pensar, pô, eu estou faturando, sei lá, 2.000, eu quero faturar 20.000. O que eu tenho que fazer? Né? O próximo item é você ter metas. Para você ter uma meta, você tem que saber quanto você está ganhando hoje, né? Então, se você quer ganhar 20.000, o que você tem que fazer? Quais são os passos que você tem que dar para conseguir ganhar esses 20.000, né? Então,
É muito importante controlar os gastos, ter metas. E um outro erro também que as pessoas têm, que eu já falei aqui, é não saber diferenciar o que é gasto e o que é investimento, né? Gasto é uma coisa que você vai gastar, pode ser até uma coisa muito boa, muito legal, uma viagem, alguma coisa que tem um valor emocional muito grande, né? Mas aquilo não vai te trazer retorno financeiro, tá? Então a gente tem que pensar que muitas vezes, para a gente crescer, a gente tem que sacrificar um pouquinho o nosso dia a dia, os nossos prazeres pessoais do dia a dia, né? Isso é provisório. É só a gente lembrar que é provisório. Eu estou sacrificando aqui, mas lá na frente eu vou colher muito, muito, muito mais do que esse pequeno prazerzinho que eu estou tendo hoje. É você trocar o prazer imediato pelo prazer a longo prazo. Aquele prazer que está lá na frente, que você nem imagina que ele é possível de acontecer, né? Ah, e a quarta coisa que eu fazia muito, nossa, eu parei com isso, gente, parei. Tentar fazer as coisas pela intuição. Tipo, eu acho que é bom postar conteúdo. Eu acho que é bom postar no Instagram, porque o Facebook. Eu acho que o Google também é legal. Não dá. Se você acha, você não tem um direcionamento para fazer as coisas, nossa, é muito difícil. Eu demorei 5 anos. Se eu soubesse, assim, na verdade, o que eu diria, né? Se eu soubesse que existia um passo a passo, ou melhor, se existisse, porque na minha época não existia, eu queria muito ter tido essa oportunidade de alguém me falar tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Nossa, o que eu perdi de tempo, de dinheiro, porque eu investia em coisas que não davam resultado. Sabe aquelas revistas de bairro? Que você paga lá R$ 1.000 para aparecer na revista de bairro? Já fiz. Já fiz isso, já apareci em catálogo da maçonaria, já apareci. Nossa Senhora, eu fazia muita besteira. E assim, claro que besteira no meu ponto de vista, tá? Cada pessoa vai ter aí o seu ponto de vista e tá tudo bem. Mas vale a pena não. A intuição da gente é muito boa para algumas coisas, mas para carreira é melhor você ter um passo a passo mesmo, tá? Perder tempo fazendo coisas que não dão resultado. Olha isso, você perder tempo fazendo coisa que não vai te levar para lugar nenhum. E às vezes não é só tempo, não, é dinheiro também, tá? E a última coisa, que a gente tem um módulo só para falar disso, é você não ter um público definido. Isso é um erro muito comum e muitas vezes atrapalha totalmente a vida da pessoa. Por quê? Quando você tem um público definido, toda a sua comunicação, ela é direcionada para esse público. Ela é totalmente focada nesse público. Por exemplo, você é acupunturista e trata distúrbios femininos, distúrbios da menopausa, da menstruação em geral, enfim. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Distúrbios hormonais. Tem muita coisa relacionada à saúde feminina que você pode tratar, né? E outras questões também, por exemplo, você pode ser especialista em dor, especialista em distúrbios emocionais também. Nossa, tem muita coisa que dá para você focar e conseguir se comunicar melhor. Por quê? Quando um profissional ele tenta falar com todo mundo, ele não consegue se conectar com ninguém, né? E quando você vai fazer um marketing, uma comunicação, você tem que se conectar, você tem que falar com as pessoas certas, né? Por isso que, por exemplo, se você está aqui me ouvindo agora, é porque você é terapeuta ou profissional da saúde. Eu não estou vendendo curso, não estou falando sobre marketing para o mundo inteiro. Eu estou focando em pessoas específicas porque eu tenho conhecimento para isso, eu tenho conhecimento com essa área, tá bom? Então, por exemplo, uma nutricionista, ela não pode, por exemplo, querer atender vegetarianismo, emagrecimento, esportivo, neonatal, idoso, oncologia. Não dá, gente. Então, isso serve para todos os públicos. Se você é fisioterapeuta, por exemplo, tem fisioterapeuta pulmonar, né, de respiração, tem de dor, de doenças autoimunes, tem muita coisa. Então, de repente, você focar e se comunicar um pouquinho melhor sobre isso, né, ajuda muito. O público também, por exemplo, idade, né, você atender criança, idoso, adolescente, adulto. Quando você atende todo mundo, também fica muito difícil.
tá bom? E aí? Isso tudo que eu falei até agora, parece uma realidade muito distante para você? Parece uma coisa de outro mundo? Ter que organizar as finanças, ter que fazer marketing, ter que fazer isso, aquilo. Pois é, eu também tinha muito medo de tudo isso e eu queria muito ter tido essa sorte de ter um passo a passo, de ter uma metodologia, de ter alguém me falando tudo isso que eu tô falando aqui para você. Gente, olha essa frase que me veio num momento de muita inspiração e eu quero passar para vocês aí com todo o amor, com toda a experiência que eu tenho, tá? A diferença entre um terapeuta que fatura 20 mil por mês e um profissional que precisou mudar de profissão para sobreviver é que o primeiro buscou a direção certa e não desistiu de percorrê-la, né? Então, assim, se você é um profissional que está realmente interessado, que ama a sua missão de vida, que você tem um propósito definido na sua vida, e você quer realmente isso, você só precisa encontrar uma direção, porque não dá para você atirar para todo lado, fazer as coisas aleatoriamente na sua intuição, tá? Então, primeira coisa, encontrar uma direção, ter um foco e motivação. Foco e motivação é a primeira coisa que você tem que ter para mudar a sua vida para sempre. Isso em todos os sentidos, tá? Quando você quer mudar um relacionamento, quando você quer mudar a sua carreira, o seu corpo, tudo que você quer mudar, você precisa ter foco e motivação. E muitas vezes isso é difícil, porque a nossa vida ela não é flores e unicórnios, né? A gente tem dificuldades, a gente tem momentos de tristeza, às vezes, de desânimo. Então, você ter uma pessoa, uma mentoria, uma mentora, né? Ou pelo menos um grupo que te ajude a ter motivação no seu dia a dia, que te ajude a ter esse gás, sabe, para fazer acontecer de verdade e olhar seus resultados todo mês e falar: caraca, tá subindo, tá aumentando, tá crescendo. Isso é muito poderoso. Isso tem um poder que a gente nem imagina. Quando a gente está fazendo tudo sozinho, isolado, naquele marasmo, naquele desânimo, às vezes a gente não tem esse poder, né? A gente perde esse poder do coletivo, da energia do coletivo, tá bom? Então, foco e motivação. Sem isso daí, pode até fechar aqui a live, vai fazer outra coisa, senão não vai rolar, tá bom? Outra coisa, nossos sabotadorzinhos, nossos monstrinhos internos, as nossas crenças limitantes, né? Vamos fugir das nossas crenças limitantes. Por quê? Tudo que a gente acredita muito, assim, a gente tem que lembrar que tudo pode mudar. Tudo tem, às vezes, alguns momentos que se transformam, né? Por exemplo, você achar que tá velho demais para aprender alguma coisa nova, ou que você não é inteligente o suficiente para desenvolver a sua carreira, né? Isso tem muita gente que pensa assim. Eu pensava assim, eu falava: ai, gente, mas eu não dou conta. Eu mal postava no meu Instagram pessoal, imagine ficar postando coisa no Instagram profissional também, né? Eu pensava assim, eu falava: ai, não gosto de tecnologia, de computador, de celular, e hoje estou aqui fazendo live. Olha isso, gente, que mudança. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Nada é estático. Tudo se transforma, tá? Então, outra coisa também. Eu não tenho tempo, né? Eu tenho filhos, eu tenho um trabalho paralelo, eu não tenho tempo. Pensa comigo. Se hoje você não tem tempo e também não tem dinheiro, né? Então, é exatamente por isso que você precisa mudar a sua vida. Porque alguma coisa aí que você está fazendo não está certo, não está dando certo, não está dando resultado, né? Se você quer ter resultados, se você quer ganhar 20 mil por mês, sabe? Ter qualidade de vida, trabalhar com a sua missão, fazer aquilo que você gosta, ter tempo para sua família, não dá. Você vai ter que mudar a sua estratégia aí, porque se você não tem tempo e não tem dinheiro, é porque tem alguma coisa errada. Outra coisa também, muita gente tem dó de gastar dinheiro com marketing, né? É a mesma coisa que você ir fazer um bolo e aí você ter dó de colocar o fermento, porque você não quer gastar dinheiro com fermento. Não, deixa sem fermento mesmo. Aí fica aquele bolo murchinho, sem graça, né?
Então, a sua carreira é a mesma coisa. Se você não colocar fermento, se você não investir no marketing, não vai acontecer nada, né? Mais uma dica aí, se você não está afim de investir em marketing, já fecha essa live, vai fazer outra coisa, que você vai perder seu tempo aqui, porque eu vou te ensinar a investir na sua carreira. E sim, você vai ter dinheiro para investir na sua carreira, porque não precisa ter muito dinheiro, né? A gente não está mais naquela época em que para você investir em marketing, você tinha que pagar um anúncio na TV, que era R$1 milhão, ou no jornal, que era R$10 mil, né? Hoje em dia, você tem a internet, que é onde as pessoas estão o tempo inteiro. Ninguém larga o celular um minuto. Então, as pessoas estão muito conectadas com a internet. As pessoas estão o tempo inteiro no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, se você aprender a usar isso a seu favor, você vai gastar muito menos e vai atingir muito mais pessoas. E olha que incrível isso. Não é atingir para o seu benefício próprio. É para o benefício de todas as pessoas que vão conhecer o seu trabalho. E, gente, quando eu penso nisso, eu falo, cara, é muito incrível. Porque é um efeito cascata. Olha isso, eu vou ajudar você a ganhar dinheiro com o seu trabalho e você vai ajudar pessoas, ajudar clientes, pacientes a resolver a solução. Você vai ser a solução para eles. Você vai resolver dores, vai resolver problemas emocionais. É um efeito cascata. Então, nossa, é muito incrível isso. É incrível o poder que a gente tem na nossa mão e a gente não usa. Então, vamos usar, tá bom? Quanto mais técnicas eu souber, mais clientes eu vou ter. Nossa, essa é muito comum. Quem nunca conheceu uma pessoa, ou quem nunca foi essa pessoa, que eu já fui, tá? Eu fazia todas as técnicas do mundo. Eu fazia assim, ó. Eu estudava aromaterapia, cromoterapia, barras de axis, theta healing. Nossa, eu fazia todas as coisas que existem no planeta Terra. A acupuntura foi a primeira vez que eu falei, cara, isso aqui eu vou precisar me aprofundar. Se eu não me aprofundar nisso aqui, eu não vou entender nada, vou fazer tudo de qualquer jeito e não vou ter resultado nenhum. Então, com a acupuntura, eu me curei dessa coisa de querer fazer tudo, sabe? Eu comecei a falar, nossa, isso aqui eu vou ter que estudar muito. E realmente eu estudei muito, estudo até hoje acupuntura. E eu acho que assim, se você quer ser um profissional bom mesmo, não é fazendo muitos cursos que você vai ser bom. É fazendo muitas horas daquele seu determinado serviço, daquele seu determinado trabalho. Então, se você é psicólogo, se você é terapeuta, enfim, seja lá qual for sua área, tenta se aprofundar muito na sua área e não ficar encontrando novas técnicas, novas coisas, porque aí os clientes vão ver meu currículo e vão achar que eu sou incrível, né? E não é isso. Você é incrível pelo que você traz de solução, não pelo que você traz de certificados, tá bom? Então é isso. Se eu aumentar o preço, eu vou perder meus clientes. Muita gente pensa assim. E aí eu queria perguntar para você, qual que é o seu diferencial? O seu diferencial é o seu preço ou é a qualidade do seu trabalho, né? Isso é muito importante. Você não tem que ter medo de cobrar. Não tenha medo de cobrar. Se você está entregando um trabalho de que vai trazer solução, se você está fazendo um trabalho que você estudou, que você se dedicou, você pagou curso, você perdeu tempo da sua vida estudando aquilo, então você merece receber. Não tenha medo de perder cliente. Se o cliente for embora, é porque porque ele realmente não entendeu ainda o propósito do seu trabalho, tá? Ou porque ele é aquele cliente viciado em promoção e talvez não seja isso que a gente vai querer para nossa vida, né? A gente quer clientes que valorizem o nosso trabalho, tá bom? E o último eu atendo todas as demandas para não perder nenhum cliente. E aí tá mais um erro, né? Porque, igual eu falei agora há pouco, se você não tiver um foco num público exato, num público específico, você vai tentar se comunicar com todo mundo. Você vai fazer todas as técnicas, atender criança, jovem, idoso, adulto, você vai atender todo mundo e vai acabar não se comunicando direito com ninguém, tá bom? Então, essas crenças aí a gente tem que destruir e descriar, como dizem o pessoal do Access,
para ter resultados aí, tá bom? Como parar de procrastinar? Você precisa ter um porquê, né? Quando a gente fica procrastinando, o que a gente está fazendo? A gente sabe que a gente precisa mudar, a gente tem sonhos na nossa vida que a gente quer realizar, mas aí tem uma barreira, né? Aqui está você sabendo que precisa mudar, e aqui está o seu sonho te esperando. E aqui no meio está a sua procrastinação, tá? Aquela coisa, ai, mas hoje não dá, porque eu vou ter que cortar a unha, eu vou ter que ir na manicure, eu vou ter que dar comida pro cachorro. Inventa um monte de desculpa, né? Ou filhos são uma ótima desculpa também pra gente. Eu não tenho, né? Então não posso nem falar muito. Mas eu sei que tem gente que bota a culpa no filho e às vezes não é o filho que é o problema, é a procrastinação, tá? E é lógico que eu não tô aqui para julgar ninguém, né, gente? Eu acho que cada um tem a sua vida, cada um tem as suas coisas, mas se você organizar um pouquinho, você vai ver que dá sim para realizar seus sonhos, tá bom? Então a primeira coisa, tenha um porquê. Tenha um sonho muito grande, tenha um propósito muito grande para você realmente fazer a sua carreira acontecer. Qual pode ser o seu porquê? Dar um futuro melhor para os seus filhos, né? Pagar uma escola legal para os seus filhos, ou viajar para algum lugar legal que você gosta, levar a sua família para viajar. Olha que incrível, tem tanta coisa que dá para a gente pensar como um porquê, né? O meu porquê, uma coisa que me fez mudar mesmo a minha vida, foi uma reportagem que eu assisti há 4 anos atrás, mais ou menos, que era um menininho de 8 anos que morava com os avós. E esse menino, ele estava passando fome, porque os avós não tinham aposentadoria, não ganhavam nada do governo, e eles não tinham mais saúde para trabalhar, né? E aí os avós não tinham saúde, não tinham dinheiro, não tinha nada, o menino chegava da escola, não tinha o que comer. Gente, eu chorei tanto com aquela reportagem, eu chorei, porque o menino saiu pedindo dinheiro, saiu pedindo ajuda. E que reflexão que eu tive com aquilo, né? Eu pensei assim, meu Deus, se eu não começar agora, se eu não começar a trabalhar hoje, que eu tenho saúde, que eu tenho energia, que eu posso fazer as coisas acontecerem, quando eu estiver lá na frente, velhinha, sem saúde, sem energia, eu posso passar fome, eu posso passar necessidade. Então eu preciso fazer acontecer agora. Então, pensa aí qual que é o seu porquê e vamos lá. A próxima coisa a gente tem que estipular metas. A gente tem que ter metas na nossa vida que façam as coisas acontecerem, né? A gente tem que saber para onde a gente quer ir para poder começar a andar, né? A terceira coisa, tenha clareza do que você precisa fazer. O que é muito comum? Nossa, eu já cansei de ver isso. A pessoa tem um porquê, a pessoa está cheia de meta, mas ela não sabe o que fazer. Ela está perdida. Ela não sabe que passo dar, o que fazer primeiro. É postar conteúdo, é fazer isso, é fazer aquilo. A pessoa fica doida, né? Assim como eu ficava também. Então você precisa de uma lista, de um passo a passo para saber o que fazer para dar certo. Não é só ter sonhos e planos. Você precisa saber o que fazer. Depois que você já sabe, às vezes tem muita coisa para fazer, às vezes é uma coisa imensa. E aí, qual que é a minha dica para a gente perder essa mania de procrastinação? É separar essas tarefas em pequenas tarefas e dividindo elas em pequenas tarefinhas que depois, quando você vai fazendo uma por uma, quando você vê, você já fez um monte de coisa, já resolveu um monte de coisa, realizou um monte de coisa e nem percebeu. Então, por isso que é legal fazer essa divisão de tarefas, tá? Evitar distrações. Nossa, gente. Quem nunca passou algumas horinhas aí do dia mexendo no celular com besteira? Com Instagram, com YouTube, assistindo besteira, assistindo alguma porcaria, algum filme, Netflix, futebol, Big Brother. O que não falta na nossa vida é distração. A gente tem muita distração, tem muita coisa por aí acontecendo que a gente se perde e a gente não percebe que esse tempo ele poderia estar sendo usado para construir a nossa vida, para construir o nosso futuro. Então, toda vez que você perde o seu tempo com besteira, com coisa que não vai te levar para lugar nenhum, você está literalmente tirando cada sementinha que você plantou
para alguma coisa brotar, para alguma coisa dar frutos, você está tirando essa semente e jogando fora, assim, ó. Porque o seu tempo que você poderia se dedicar em lapidar seus conhecimentos, em melhorar as suas estratégias, estaria sendo jogado fora. E eu acho que se você está aqui até agora me ouvindo, eu acho que não é seu caso. Porque você provavelmente já teria fechado essa live, já teria ido fazer outra coisa. E parabéns por você estar aqui, porque isso com certeza já mostra que você tem um diferencial, que você é uma pessoa diferenciada da maioria, tá? Então, por isso que aqui, ó, de verdade eu acredito que você vai ter muito resultado se você continuar assim, tá bom? E por último, gente, a zona de conforto, ela é o nosso lugar preferido. E assim, é o lugar preferido de todo mundo, tá? Não tem uma pessoa que tá livre disso. O nosso cérebro, biologicamente, ele é feito para economizar energia. Ele é feito para não ficar se desgastando muito. Então, quando a gente aceita isso, a gente fica nesse lugar, a gente se limita totalmente. A gente quer economizar energia, a gente vira tipo o Jaiminho, o carteiro, né, do Chaves. A gente quer evitar a fadiga. Então, de verdade, se você escolher ser o Jaiminho carteiro, saiba que você nunca vai conseguir esse faturamento ou essa carreira dos sonhos que você tem, tá bom? Carreira dos sonhos, sonhos mesmo, né? Que por enquanto ainda é um sonho. Não sei se é para todo mundo, né? Pode ser que você já esteja com uma carreira legal, do jeito que você gostaria, mas eu acredito que não, e tá tudo bem, porque a gente é terapeuta, né? A gente não nasceu sabendo gerenciar uma empresa, gerenciar uma carreira. Então a gente está aprendendo, a gente está dando os passos como se fosse um bebê, né? E quando a gente está começando um projeto, quando a gente está começando uma transformação, a gente tem que lembrar que a gente nunca vai começar nada perfeito. A gente vai ter que dar passo a passo, um passo de cada vez, com paciência, com respeito pelos nossos limites, com respeito pela nossa realidade, né? Porque cada pessoa tem uma realidade. Tem gente que vai poder se dedicar 24 horas. Tem gente que tem filho, que tem trabalho, que tem um monte de coisa paralela, que não vai conseguir se dedicar 24 horas, mas que vai conseguir se dedicar na medida do possível. E pode ser que demore um pouco mais, pode ser que demore, mas chega,